Sabe aquela sensação de inchaço pelo corpo todo? Aquela sensação de barriga distendida, aquela sensação de peso nas pernas? Você já se sentiu assim? Se você respondeu sim a essa pergunta, me acompanhe, porque eu vou te dar 5 super dicas para você desinchar rápido. Mas fique esperto porque lá no final eu tenho um presente para você. Me chamo Márcio Núteus, sou médico e trabalho com foco voltado para o emagrecimento e qualidade de vida. E disparado, uma das queixas mais frequentes que eu vejo no consultório é essa sensação de inchaço, essa sensação de desconforto, porque está com a barriga grande, barriga distendida e sensação de peso nas pernas. E sem sombra de dúvida, um dos motivos mais frequentes que levam as pessoas a reter líquidos é justamente a baixa ingesta de líquido. Então você pode pensar, doutor Márcio, como que eu estou retendo líquido se eu estou ingerindo pouca água? E é bem isso mesmo que acontece. A água, todos nós sabemos que é muito importante para o funcionamento adequado do nosso corpo. E quando a gente está ingerindo uma quantidade abaixo do ideal, o corpo tende a reter esse líquido, porque isso é muito importante. Então, para que o seu corpo funcione bem e você não tenha essa sensação de inchaço pelo corpo, a primeira coisa é aumentar a ingesta de líquido. Mas para que não fique uma coisa aleatória, será que eu devo tomar 2 litros, 2 litros e meio, 3 litros? Você deve fazer um cálculo simples. Pega o seu peso e multiplica por 35. Seria assim, ó, 35 ml de água você deve ingerir para cada quilo de peso. Então, se uma pessoa tem 70 quilos, ela vai ingerir 35 vezes 70, vai dar aí 2.450 ml, ou seja, quase 2 litros e meio essa pessoa deve ingerir. Agora faz o seu cálculo, vê quanto que você deveria ingerir baseado nesse cálculo e pensa contigo, será que você está ingerindo a quantidade certa, a quantidade adequada de água? Responde aqui nos comentários que eu quero te ouvir, sim ou não? Uma segunda causa muito frequente que leva as pessoas a ter essa sensação de peso são as intolerâncias alimentares. É impressionante como tantas pessoas vêm apresentando hoje em dia intolerâncias alimentares. E sem sombra de dúvida, os 2 grandes vilões aí que eu vejo com frequência no consultório que mais gera essas intolerâncias é o consumo de laticínio e o consumo de alimentos ricos em glúten. O que acontece? Primeiro, isso vai gerar um desconforto, porque esses alimentos, muitas vezes, o que acontece é uma dificuldade no processo de digestão, né? E esses alimentos, quando caem lá no intestino, eles levam muito tempo para serem digeridos. Isso é apenas um dos motivos. E aí, o que acontece? As bactérias começam a fermentar demais, libera gases, e aí dá aquela sensação de peso, dá aquela distensão abdominal. Então, a primeira coisa é você tem que estar atento aos alimentos que você está ingerindo. Claro que aqui eu citei o exemplo que é o mais comum, mas tem pessoas que têm intolerâncias a feijão, por exemplo, ou a brócolis. Então é importante você estar atento no que te traz essa sensação de gases e de distensão abdominal, ok? Fica atento porque um alimento pode ser bom para uma pessoa, mas para outro pode gerar intolerâncias. Então a segunda dica para diminuir esse inchaço pelo corpo é esteja atento aos alimentos que você vem ingerindo e observe qual o alimento que pode estar ocasionando essa sensação. Descoberto isso, faça uma dieta de exclusão, elimine esse tipo de alimento. Claro, se precisar de um profissional para te acompanhar, ou se for possível, isso seria o ideal. Uma terceira dica para você diminuir esse inchaço pelo corpo é corte de vez os alimentos industrializados. Procure comer comida de verdade. Evite esses alimentos, ou melhor dizendo, esses produtos alimentícios que vêm em pacotinho. Procure descascar mais e desembalar menos. O que acontece? Esses alimentos industrializados, eles são ricos em um monte de aditivos químicos. Provavelmente você já sabe disso, inclusive você sabe ou deve saber que esses alimentos são enriquecidos com sódio. Aquele sal, sabe aquele sal refinado, aquele sal comum de cozinha? Eu não aconselho o consumo desse tipo de sal. E esses alimentos costumam ter uma quantidade muito grande. Por mais que você esteja imaginando aqui uma sensação de um paladar doce, por exemplo, bolachinha recheada, por exemplo, pode ter certeza que tem sódio também ali. Esse consumo exagerado de sódio vai ocasionar uma retenção hídrica. Mas eu não estou te falando que você não deva
consumir alimentos com um bom paladar. Você deve sim adicionar sal, mas procure usar um sal integral, um sal que ainda não passou pelo processo de refino, por exemplo, um sal marinho integral grosso, um sal rosa do Himalaia, um flor de sal, enfim, qualquer tipo de sal que não tenha sido ainda refinado. Esse você deve sim usar para temperar sua salada, por exemplo, para culinária. Porém, claro, sempre com moderação, sem exageros. O que você deve evitar é o sal refinado, a adição desse sal refinado nos seus alimentos e, em especial, o consumo de alimentos industrializados, porque tá cheio desse tipo de veneno aí. E a quarta dica para que você desinche da forma mais rápida possível é: elimine o consumo de carboidratos refinados. O que é isso, Dr. Márcio? O que é carboidrato refinado? Vou te explicar. Carboidrato refinado é todo tipo de alimento que você ingere e ele dá um pico de glicose. O açúcar do sangue dispara lá para cima. Por exemplo, o açúcar, tudo que é derivado dele, por exemplo, um suco de caixinha, um refrigerante, um docinho, tudo que você ingere que não é necessariamente açúcar, mas vai virar açúcar de forma muito súbita no nosso organismo. Por exemplo, os farináceos, como o pão, massa, bolo, cuca. O que acontece quando consumimos em quantidades muito grandes ou diariamente esse tipo de alimento? O consumo desses alimentos gera um aumento súbito da nossa glicose. Consequentemente, a gente vai ter um aumento da insulina. Imagina que a insulina, ela é como se fosse um porteiro ali na nossa corrente sanguínea. Ela vai permitir que esse excesso de açúcar que está dentro do sangue agora, ele saia e vá para dentro da célula, para que a gente use isso como fonte de energia. Mas que está consumindo muito isso, bolo, massa, pão o tempo inteiro, acaba não utilizando. E acaba o quê? Virando gordura corporal. Então isso já vai dar uma sensação de peso, de inchaço também. Além do mais, antes da gente acumular gordura, o que nosso corpo faz é acumular uma reserva de açúcar. Então imagina que a gente está comendo alimentos que aumentam o nosso açúcar e a gente está juntando esse açúcar numa molécula bem grande chamada glicogênio. Por exemplo, o glicogênio muscular. E para cada molécula de glicogênio, o corpo atrai de 2 a 3 moléculas de água. Dentro do músculo, a gente pode pensar que isso é até bom, porque vai dar um aumento do volume muscular, mas em excesso isso não é bom, vai atrair muita água e vai dar essa sensação de peso, essa sensação de inchaço. Então, a gente tem que baixar a nossa insulina. Isso tem que ficar claro para a gente. Entenda que esses picos de glicose, eles são tão tóxicos no nosso corpo que o corpo encontra uma forma de logo eliminar esse açúcar. Fazendo como? Tirando ele do sangue, através da elevação da insulina e mandando para dentro da célula para a gente usar isso como fonte de energia. Mas como eu já falei, a gente acaba não utilizando e estoca isso aí como forma de gordura. Então fique em mente que a gente tem que ter uma alimentação para poder desinchar, no qual a nossa insulina, enquanto ela está alta, a gente tem que trazer ela lá para baixo. Entendido isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer então é eliminar o consumo desses carboidratos refinados. E a quinta dica é: pratique o jejum intermitente. Se você não conhece, nunca ouviu falar sobre jejum intermitente, isso se refere a uma estratégia alimentar na qual a gente alterna períodos de jejum por períodos de alimentação. Não se preocupe que não significa dieta de fome. O que significa é comer na hora mais correta e ficar um período sem comer. Qual é a ideia disso? A ideia é que se você não come durante um período, você vai baixar a sua insulina da forma mais rápida possível. Aquele glicogênio, ele passa a ser eliminado e a sensação de peso e de inchaço, ela sai de uma forma muito rápida, muito acelerada. Se você tem interesse em saber mais sobre o jejum intermitente ou se você nunca ouviu falar, dá uma olhadinha em vídeos anteriores meus que tem um vídeo específico sobre jejum intermitente. Eu recomendo que você tenha atenção. Se você não tem um suporte de um profissional para te auxiliar na prática do jejum, isso pode para algumas pessoas, em alguns raros casos, se tornar um pouco perigoso. Por exemplo, pacientes diabéticos que usam medicamentos não devem praticar o jejum intermitente. Responde para mim uma coisa: você gostou desse vídeo? Se você gostou, eu vou te pedir o seguinte: se você não está inscrito ainda no meu canal, se inscreve,
clica aqui no sininho para que você comece a receber todos os conteúdos. Eu posto um vídeo por semana e eu tenho agora um presente para você. O presente é um e-book que ele se encontra no momento, eu não sei por quanto tempo, mas por enquanto ele está gratuito. E esse e-book ele serve para te orientar no processo de desinchar o corpo, mas não é só isso. Ele é um e-book que eu criei, que eu desenvolvi para ajudar as pessoas a resgatarem sua qualidade de vida e favorecer o emagrecimento de uma forma acelerada. O nome desse e-book é Guia Definitivo para o Emagrecimento. Eu vou deixar na descrição aqui um link para esse e-book e te agradeço por estar acompanhando e te espero no próximo vídeo.